Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Que Penso. Meu nome é Guilherme. Peço que se inscreva, ative o sininho e repasse para outras pessoas aí. Se você gostar do vídeo, deixe o seu like, que vai ser muito importante para o crescimento do canal, tá bom? Pessoal, eu vim falar de um assunto aqui muito importante. Relação de posicionamento de pessoas em cima de polícia e em cima de bandidos, tá? É a lei versus bandidagem, crimes, etc. Tem uns que já levam mais pro lado do policial, da polícia, da ordem, né? Tem outros que já levam pro lado mais a bandidagem, pro lado mais a malandragem, sempre os policiais são errados, etc, etc, etc. E aí acaba causando uma grande polêmica e no final de tudo, né, quando se discute sobre isso daí, realmente é uma discussão aí que, dependendo da incompreensão de alguns, acaba trazendo até algumas discussões que não fazem muito bem para ninguém. Então, assim, eu resolvi falar sobre isso porque hoje tem muita polêmica sobre isso daí, né? Tem gente que de fato não gosta de polícia, tem gente que de fato não gosta de bandidagem, tá? Só que existe coisas ali muito em comum, é uma realidade que ela existe desde onde o mundo é mundo, né? Desde onde existe pessoas, desde onde existe seres vivos. E infelizmente isso ainda é uma coisa que em alguns lugares, alguns países, isso é muito sério mesmo, porque chega a não ser tão bem controlado. No Brasil é um deles, tá? E acaba causando um pouco essa idealização, né, de muitos achar que não devia ter polícia, não devia ter isso, não devia ter aquilo, e isso acaba sendo muito ruim. Só que, pessoal, a mensagem que eu gostaria de passar para vocês é o seguinte: esse tipo de coisa sempre vai existir, mesmo que o índice aí de crimes diminua, entendeu? De certos incidentes aí diminua. O Brasil ele é administrado por um sistema muito corrupto, por um sistema ali que lava muito dinheiro, por um sistema que mais os de terno e gravata mandam e faz o que quer do que a própria criminalidade em si. E eles realmente estão acima dos poderes que a gente conhece normalmente. Então, assim, pessoal, é um problema muito sério no Brasil. E eles se divertem com isso, inclusive, tá? Muita corrupção, corruptos, milicianos, etc. se divertem muito com isso, porque isso traz muito dinheiro para eles. E quanto mais um palco de brigas ali, né, de rivalidades e até mesmo lucrativo, né? Porque tem alguns que administram sistemas, por exemplo, de tráfico e etc. Isso daí para eles acaba sendo sempre lucrativo, acaba sendo sempre para eles que um melhor negócio do mundo. Então assim, pessoal, realmente isso daí é muito triste. Isso daí acaba colocando as pessoas contra as pessoas mesmo, né? Contra eles, contra si mesmo ou até contra outras pessoas, que é uma coisa que não deveria de jeito nenhum. E infelizmente isso também acaba dividindo opiniões, entendeu? É muito triste você pensar que tem gente que defenda muito a bandidagem. E realmente é muito triste. Até mesmo porque, por mais que eu. Vamos supor, eu conheço um cara ali que ele rouba, que ele faz isso, que ele faz aquilo, que ele é humilde. Eu conheço caras assim. Só que, pessoal, são pessoas que tiram dos outros a força em opressões, entendeu? Ameaças de morte, etc. Entendeu? Pessoas que fazem coisas assim simplesmente para atrasar a vida do outro, simplesmente para destruir a vida do outro. Então, assim, pessoal, isso daí é muito perigoso. É muito perigoso. Eu não sou nem um pouco de passar a mão na cabeça de pessoas assim, pessoas que pensam, que acha que tem gente do tipo que acha que tá certo e tal, que tem que ser isso mesmo, que o cara ali ajudou um, mas ferra com a vida de dois ou três ali, pessoas de fato inocentes, não tô dizendo pessoas
muito más, ou pessoas bem corruptas, né, que atrasa de fato a vida do outro. E aí a gente acaba tendo essas pendências, tá? Então, assim, justiça versus crime é uma batalha muito grande e interminável no Brasil, né? Interminável porque sempre vai ter alguém que vai adorar um ou outro, né? Vai, sempre esse aqui tá certo, esse aqui tá errado e etc. Pessoal, isso é só uma mensagem aqui para vocês em relação a isso. Primeiramente, por mais que quem goste de bandidos ou o que for, de um malandrinho ali, acho que ele é o cara, acho que ele é o tal. Pessoal, isso daí é uma coisa que não dá para defender. Vocês têm que ter ciência que pessoas desse tipo pode atrasar a vida de inocentes de verdade, entendeu? De pessoas, de trabalhador, de pessoas que querem o bem para si mesmo, tá? São muito poucos que têm consciência de alguma coisa e agem de forma mais, né? Não tão limpa, mas diga assim, ele não tira diretamente ali do que não tem nada para fazer o que quer para se beneficiar e logicamente, né, de qualquer forma não dá para você achar o crime algo nem mesmo justificável. Então assim, pessoal, isso daí é muito ruim. E não dá para defender, não dá para você simplesmente adorar o cara, saudar o cara que faz isso daí, entendeu? Porque uma hora ou outra ele pode estar atrasando o seu lado também. Você já soube saber da opinião dele em relação a isso? Você já soube saber, entendeu? Em relação a drogas e etc, o que ele pensa? Então, se dependendo do cara, se ele tiver um pensamento um pouco, não antissocial, mas algo que não é benéfico para a sociedade, um cara desse mais vai estar atrasando do que beneficiando. Então, assim, isso daí acaba acontecendo muito, isso aí é verdade. Entendeu? Não adianta ninguém querer esconder, ninguém querer tapar o sol com a peneira, achar que tá tudo certo. Não tá. Entendeu? E outra coisa também, policial são, né, eles sempre serão um grupo que vão ter mais poder do que a bandidagem. Vão, tá? Primeiro por quê? Porque eles estão com a lei debaixo do braço. Primeiramente isso, e segundo, tem muitos policiais que fazem coisas de propósito para acabar com a sua vida. Sim, isso daí acontece. Às vezes eu espero que não, mas aí eu passei por alguma coisa, chamaram a polícia e o cara queria botar um monte de coisa que eu não fiz nas minhas costas. Esse policial é um policial extremamente antiético. Esse policial realmente quer acabar com você de uma vez só, entendeu? Ou é matando, ou é até mesmo, né, você se ferrando pro resto da vida aí com uma prisão até mesmo de uma coisa que você não fez. Então, assim, infelizmente no Brasil isso ocorre muito. Tem muitos policiais que fazem isso a rodo, entendeu? E isso daí realmente acaba trazendo muitos problemas, às vezes até algumas condutas, né? Não são nem a maioria que aplica isso, é um ou outro, tá? Porque tipo assim, não dá para sempre falar que todo policial é certinho, todo policial não faz nada, todo policial sempre age a lei como promissa, né? Aquilo que de fato ele tem que defender a lei e as pessoas de bem para que a ordem seja estabelecida de maneira equilibrada, né? Então, assim, nem todo mundo respeita isso. Infelizmente, tem policiais que aproveitam do poder que tem para querer arrebentar com a vida de qualquer um e fazer o que quer. Tem policiais assim, não defendo, entendeu? Caras desse tipo precisa sim ser exonerado e se torna perigoso. Ele acaba queimando a imagem dele até perante a sociedade que ele tem que defender. Então é bem complicado. Mas é uma minoria assim bem minúscula, tá? Não é a maioria, entendeu? O policial sim, ele tem o poder, né, em cima daquilo que ele estabelece, até mesmo porque a função dele é proteger a sociedade de bem e realmente disseminar os crimes ou diminuir pelo menos o que está acontecendo de ruim aí que estiver afetando a população.
E, né, o policial ele vai acabar tendo mais poder. Não dá pra você ver isso daí como uma coisa ruim, como tem alguns que até pensam: ah, não devia existir ordem, não devia existir policial, que esses caras é folgado, que esses caras é isso, que esses caras é aquilo. Pessoal, se vocês não gostam, é uma coisa. Mas é uma coisa para vocês parar e pensar por que existe, por que tem que existir e por que que as coisas às vezes acabam não melhorando, tá? Em alguns certos pontos. Pessoal, primeiramente, tá? O nosso país ainda não é um país anarquista, tá? O nosso país ele é um país bem democrático, mas é uma democracia muito muito torta, que eu digo assim, porque aqui praticamente os ricos têm muito mais poder do que os pobres e tem, tá? Isso daí é uma desigualdade ética e moral terrível, terrível. E basicamente isso daí acaba trazendo muitos problemas. Basicamente as coisas, sabe? Você passa, você vê noticiários, caras, muitos políticos aí ricaços, mas que tiraram muito dinheiro da população, praticamente se dando bem, né? Tendo uma vida ainda muito boa, mesmo sendo preso. Só que é assim, pessoal, o que acontece? Porque tem que existir essas coisas no Brasil, polícia, ordem, não só no Brasil como no mundo. Porque, pessoal, existe uma coisa no ser humano chamada confiança, ética. Ética, entendeu? Você ter empatia, você ser um cara que você sabe o que pode prejudicar, pensa dessa forma, não certo ou errado, e o que não vai prejudicar, o que realmente vai trazer benefício, que a ideia é a todos, e o que não vai. Esse é o pensamento, entendeu? Esse é o pensamento, ou seja, se não tem a ordem para manter um equilíbrio, para manter as coisas ali organizada, simplesmente tudo vira uma bagunça. Qualquer pessoa vai no mercado, vai num posto, vai ali numa feira, vai ali numa loja e saqueia. Vai qualquer briga, a pessoa vai lá, saca uma arma, saca uma arma branca, vai lá e mata a pessoa. Se não existe a ordem, as pessoas por si só acabam ficando extremamente autoritárias e muitos não querem nem saber da situação, não querem nem saber. Não existe ética, não existe moral. Quem tem família, quem tem grupos é o que vai mais se prevalecer, vai fazer o que quer e por aí vai. Se instaura a desordem no meio de uma região ali, se instaura. Se instaura. Tem países que têm muitos problemas por causa disso. Então se torna mais difícil. Por exemplo, tem países do Oriente Médio que é um pouco assim. A Somália, vocês puderem pesquisar sobre a Somália, é assim, é uma situação assim bizarra, muito ruim, porque as pessoas não se respeitam ali, praticamente é cada um por si, né? E quem é fraco se lasca, quem é fraco realmente vai ser abusado. Então fica difícil, entendeu? Fica difícil. Agora, se a gente tivesse confiança, mais confiança, as pessoas demonstrassem mais confiança, tivessem mais ética, fossem mais organizadas, não precisava ter um supervisor na equipe, não precisava ter um general, não precisava ter um líder, poderia até ser, mas alguém que pudesse comandar o outro ali, pudesse administrar as coisas ali. Não teria grandes hierarquias. Não teria. As pessoas praticamente não se respeitam como devia. A gente, na realidade, a gente fica meio que idealizado pela lei, pela ordem, pela justiça. Entendeu? A gente não para e pensa, opa, aquilo ali tá errado. Se eu fizer aquilo ali, se eu fizer aquilo outro, eu tô fazendo algo errado, tô prejudicando o próximo e por aí vai. Tem gente que não pensa assim. Então se torna muito difícil, tá? É por isso que hoje é um tema que se discute muito. Mas é aquilo que eu falo, pessoal. Por mais que vocês não defendam parte da justiça, polícia brasileira e etc. Eles realmente eles são o que tem mais poder. Ele está ali para instaurar uma ordem, para que a lei seja respeitada
e para que as coisas pelo menos estejam equilibradas. Mesmo que eles não façam muita coisa, porque tem alguns que não fazem realmente, eu já vi, mas a função deles é manter pelo menos as coisas, pelo menos o mínimo do aceitável possível. Lógico que boa parte das vezes acaba não acontecendo isso. Porque se não houvesse isso, eu tenho certeza que seria muito pior. Aí você que está protegendo a bandidagem, entendeu? Tráfico, etc. Você poderia acabar pensando o contrário. Então, assim, pessoal, é uma coisa que acontece muito, tá? A gente não pode agir em momento nenhum com hipocrisia, porque a gente não podemos somente pensar em nós mesmos, tá? Por mais forte, até mesmo por mais cabeça que você seja. E hoje no Brasil, infelizmente, tem muitos problemas com isso, porque né, muitas pessoas até foi vítima de um lado ou de outra, mas acaba não entendendo o porquê das coisas, sabe? E acaba às vezes até fazendo algumas críticas muito, muito pesadas, muito, muito, você olha assim, tipo que nem os caras ficam chamando o policial, de verme, que não sei o que não sei não sei que lá. Então é uma coisa assim, pessoal, que eu realmente eu falo para vocês repensarem, tá? Defender bandidagem não dá certo, não é uma coisa legal. Coisas que vocês precisam pensar se vocês querem que pelo menos esse país evolua em alguma coisa. E para que um dia a gente acabe com todo esse descaso. Eu sei que cada um de vocês aí tá sofrendo muito por alguma questão, seja por conta do país realmente estar com as coisas muito caras, seja por muita falta ali de segurança, seja ali por um imposto muito alto, por falta de investimento em certas áreas. Então, assim, pessoal, a gente não pode ter pensamento onde faz com que coisas ainda piorem ainda mais, porque no final a gente acaba pagando muito caro por isso. Então essa foi aí a minha opinião, foi aquilo que eu penso de fato, espero que vocês tenham gostado, né? Ativem o sininho certinho aí, se gostou deixa o seu like, se inscreva no canal e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.